boa tarde, boa noite, Brasil! Seja bem-vindo ao mais um J6 Live Podcast. E hoje aqui com um assunto polêmico. Vocês gostam de polêmica? Hoje eu estou aqui com a doutora Amanda. Boa Olá. tarde! Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Amanda, seja muito bem-vinda ao nosso J6 Live Podcast. Quero agradecer de você ter disponibilizado esse tempo para conversarmos conosco sobre um tema tão importante que é pensão alimentícia. Sim, tema importantíssimo. Eu recebo muitas dúvidas de pais, de mães, né, que não conhecem os seus direitos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Doutora Amanda, eu vou deixar esse espaço primário aqui, primeiro, né, para você se apresentar, falar um pouquinho de ti, das suas origens, dos seus estudos, como é um pouquinho da sua rotina. Fique à vontade. Obrigada. Eu sou a doutora Amanda. Eu sou formada em Direito já tem 6 anos que eu atuo na área, né? Eu tirei o AB em 2019. Foi bem recente, né? Que eu comecei a desenvolver também outros projetos, né? Também dou aula na escola e tudo mais, mas sigo aí com a advocacia, né? Especialista em direito de família. Eu me formei bem cedo na faculdade, né? Eu saí do ensino médio, fui direto, com 22 anos eu já estava formada. E aí exerço a advocacia e também passei a dar aula na escola, então exerço aí as duas profissões. Maravilha! E é daqui de Guarulhos mesmo. Isso, de Guarulhos. Ó, Guarulhos está repleto aqui de talentos. E a doutora hoje vai explanar esse talento da comunicação também. Vamos lá, doutora. Vou começar com uma pergunta, né? A pergunta já polêmica, assim, para abrir, né? Para quem que é devido a pensão alimentícia? A pensão alimentícia, né, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é devida apenas para a criança, né? A criança menor de idade, que depende economicamente, né, do pai ou da mãe. A pensão alimentícia ela também pode ser devida entre os cônjuges, né, os ex-companheiros ali, quando há uma situação de divórcio em que o homem ou a mulher dependia economicamente um do outro, também pode se estipular para eles a pensão alimentícia, normalmente pelo período ali de 6 meses. Mas o campeão mesmo ainda é as crianças, né? Sim, sim, porque as crianças elas têm uma dependência econômica presumida, né, com relação aos pais. Dificilmente a criança tem uma renda própria, né, salvo algumas poucas exceções, né, no Brasil. Maravilha, um assunto aí que vocês podem participar enviando perguntas aqui para a doutora Amanda e nós vamos aqui procurar responder à medida do possível, porque são temas que geram bastante participação. E sobre essa questão ainda, né, voltado, né, à criança, como que é calculado, por exemplo, a pensão alimentícia para uma criança? Normalmente o juiz costuma fixar 33% do rendimento do alimentante. Eu costumo falar alimentante porque é tão comum a gente pensar na pensão alimentícia apenas por parte do pai, né? Mas existem situações em que a mãe também pode pagar a pensão alimentícia ao pai. Então eu vou ter que voltar um pouquinho para explicar um pouco essa questão, como é que funciona. Quando você tem normalmente um divórcio, fica ali estabelecido o salário, né, de cada um e começa ali também a se discutir a guarda. Num processo de divórcio, a gente pode discutir vários assuntos. Pode ser discutido a pensão alimentícia, a guarda dos filhos, o retorno para o nome de solteiro, a divisão dos bens, a questão da dívida e tudo mais. Aí tem muitos clientes que me perguntam assim, doutora, mas eu sou obrigada a pagar a pensão? A pensão alimentícia, ela nasce de um binômio, que a gente chama de necessidade versus possibilidade. Então, se os dois ganham ali parecido, cada um consegue sustentar a criança quando a criança estiver consigo, então você pode deixar de estipular a pensão alimentícia. Quando cada um dos dois, né, conseguem ali sustentar a criança com o próprio rendimento.
E é interessante que atualmente as mulheres estão aí também dominando o mercado, trabalhando. Hoje em dia nós temos também situações das mulheres que ganham mais que o homem. Então o homem poderia pedir uma pensão para essa mulher, para quando a criança estiver com ele? Sim, porque atualmente também nós temos guarda compartilhada, né, que tem sido mais usual, né? Hoje em dia está caindo assim aos poucos por terra essa questão da guarda unilateral. A justiça dá preferência para a guarda compartilhada. Só que também, muito ao contrário do que muita gente pensa, a pensão alimentícia ela não depende da guarda, né? Você pode ter a guarda unilateral, né? Você sendo mãe, ter a guarda unilateral do filho. E ainda assim o pai pedir a pensão com os dias que a criança estiver com ele. Porque, como eu falei, ele depende do binômio necessidade e possibilidade. Se a gente fosse pensar num cenário um pouco mais incomum do pai ganhar menos que a mãe, ele poderia pedir para ela a pensão para os dias que a criança estivesse com ele. Então, mesmo tendo a guarda, isso também, deixa eu ver se eu entendi, mesmo tendo a guarda, isso também não impede o pagamento da pensão alimentícia. Ou guarda compartilhada, no caso, seria essa a pergunta. Mesmo tendo a guarda compartilhada, não impede o pagamento de uma pensão alimentícia ou a solicitação de uma, é isso, doutora? Exatamente, porque a guarda e a pensão alimentícia elas não estão vinculadas, né? Independente de você ter uma guarda que seja compartilhada, uma guarda que seja unilateral, a pensão alimentícia ela pode ser solicitada, porque ela nasce de uma necessidade de uma das partes e a possibilidade da outra. Normalmente, quando a gente vem de uma desigualdade econômica, né? Num Brasil um pouco mais antigo, né, em que as mulheres não trabalhavam muito, elas dependiam economicamente do marido, né? Então sempre foi muito comum eles pagarem a pensão por conta dessa necessidade da mulher, que não tinha recursos próprios, né? Mas hoje em dia a gente pode pensar até mesmo em uma mãe que paga pensão alimentícia para o pai, uma mãe que pode ganhar mais, né, do que o ex-marido. Olha, perguntas chegando aqui, doutora. Cada pergunta aqui que eu tô gostando, hein? A participação tá sendo muito boa. Tá perguntando em relação aos avós. Quando que os avós podem ser solicitados ali a pagar a pensão? Ah, sim, os alimentos avoengos. Também já me deparei algumas vezes com esse assunto. É muito comum, infelizmente, né, a gente ter que entrar com ações de execução de alimentos. Execução é uma cobrança. O pai ele já foi condenado, o juiz já estipulou ali para o pai ou para a mãe pagar a pensão. Só que essa pensão ela deixa de ser paga por algum motivo. Então, em primeiro momento, você tem que executar o alimentante. Você tem que ir atrás do alimentante e falar, olha, você não está pagando a pensão, a lei diz isso, isso e isso, vamos tentar penhorar os seus bens. E muitas das vezes também nós nos deparamos com esvaziamento patrimonial. O que seria isso? Você procura valores na conta bancária do pai e não encontra. Aí você procura algum bem que esteja no nome dele, algum carro, uma casa, para poder ser vendido para suprir a dívida, também não encontra. Então, nesse cenário, quando o pai não tem nenhum bem que possa responder pela dívida alimentícia, você pode acionar os avós de maneira subsidiária para que no lugar do pai eles paguem a pensão alimentícia. Maravilha! Antes da gente ir ainda para um próximo tema aqui, e também a gente vai ter um pequeno comercialzinho, né, para a doutora também tomar uma água, e aí as perguntas vão chegando, a participação do público. E doutora, é possível pedir pensão alimentícia ainda durante a gestação? Sim, é perfeitamente possível, porque o nosso Código Civil ele é bem protetivo com relação aos direitos da personalidade, né? Você considera que uma pessoa tem a personalidade a partir ali da concepção. Só que a lei, a lei ela protege muito, né, essa questão do ser ainda em desenvolvimento, né? Então, a mãe, ela precisa dos alimentos, ela precisa estar bem alimentada desde o momento que ela está gerando o feto. Então, nesse momento, ela já pode sim solicitar a pensão
porque é essencial não só para ela, mas também para a criança, né? Porque tudo que ela consome acaba, né, indo também pro serzinho que está em formação. E essa é uma informação que poucas pessoas sabem, né? Geralmente as pessoas deixam nascer para poder pedir o direito à pensão, né? Então, você que está nessa situação, ó, já procura, né, os seus direitos aí, então. Gente, nós vamos fazer um breve comercial. Vocês participem, enviem perguntas aqui, tá? Voltamos já já após os nossos comerciais com a doutora Amanda Licínio e Silva. Você já passou por problemas com documentos do seu veículo? Multas, transferências complicadas? Eu também já passei. Até conhecer a JBS Despachante e Assessoria de Veículos. Entrei em contato pelo WhatsApp, agendei um horário e relatei todos os meus problemas. E adivinha? Eles resolveram tudo de forma rápida e com um preço justo e acessível. É incrível como uma boa assessoria pode fazer a diferença. Quando você contrata um despachante, é fundamental avaliar bem. A segurança dos seus dados é essencial e a JBS não só é séria, como também ágil e responsável. Com 10 anos de experiência, posso afirmar que eles são confiáveis. A JBS oferece uma gama completa de serviços: licenciamento, transferência e emplacamento de veículos 0 km. Além disso, também cuidam da liberação de veículos apreendidos e do cadastro de motor. Tudo para facilitar a sua vida. Se você está cansado de ter dor de cabeça com a burocracia dos documentos do seu carro, eu realmente recomendo a JBS Despachante. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 11 4372 0871 ou fale pelo WhatsApp na descrição do vídeo. Pare de se preocupar e venha para a JBS Despachante. Você vai ficar satisfeito, tenho certeza. Você sabia que pode agregar valor à sua marca e à sua empresa apoiando um dos portais de notícias que mais cresce no Brasil? Estou falando do J6 Live. Se você tem uma empresa ou está começando um novo negócio, essa é a sua chance de se destacar. No J6 Live, não apenas informamos, mas também trazemos utilidade pública para a vida dos brasileiros no dia a dia. E o melhor, você pode ser nosso parceiro nesse projeto de credibilidade. Ao divulgar sua marca, produto e empresa no J6 Live, você não só alcança um público engajado, mas também se posiciona como um defensor da verdade. Estamos juntos no combate às fake news, e isso é algo que todos devemos apoiar. Imagina só, sua marca associada a um portal que preza pela informação de qualidade. É uma parceria orgânica e responsável que pode trazer resultados incríveis para o seu negócio. Então, se você quer fazer parte desse movimento, acesse o nosso site j6live.com.br e clique em Fale Conosco. Teremos o maior prazer em divulgar sua marca e ajudar a sua empresa a crescer. Não perca essa oportunidade. Junte-se ao J6 Live e vamos construir um futuro mais transparente e informativo juntos. Você sabe... E voltamos dos nossos comerciais. Vocês viram aí, tem brindes aí. Participem, compartilhem aí a live, né? Estou aqui hoje com a doutora Amanda Licínio e Silva. Estamos falando sobre um tema muito importante para a sociedade, que é sobre pensão alimentícia. E aí a doutora já veio trazendo um tema aqui nos bastidores para a gente conversar, que é sobre a exoneração também, né, da pensão alimentícia. Quando que ela pode ser interrompida, né? Com relação à interrupção dos pagamentos,
Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é automática, né? Eu já atendi alguns clientes que falaram assim, ai, doutora, mas meu filho, a minha filha já completou 18 anos e não está cursando faculdade, eu vou parar os pagamentos. Cuidado, isso é perigoso. Porque a lei exige que se entre com um pedido judicial de exoneração para que essa pensão deixe de ser paga. E não é simplesmente um pedido, você tem a necessidade de comprovar que o filho e a filha não têm realmente mais a necessidade de receber aquela pensão. E quando que isso acontece? Quando o filho e a filha já começou a trabalhar, de repente tem adquirido ali um matrimônio, né? Porque passa a ter a dependência econômica do esposo, tem condições de subsistir por conta própria. Então, isso sempre vai depender de uma análise jurídica, né, feita pelo juiz das provas, né? E também há a possibilidade de ser feito por acordo, né? Você conversa ali com o filho e com a filha, se ele estiver de acordo, pode ser assinada uma minuta, preparada uma minuta de acordo e pedir a homologação judicial. Que, inclusive, essa é uma prática que eu incentivo muito, né, para os meus clientes, tentar o acordo judicial. Porque os processos, né, hoje em dia no Brasil são um tanto demorados, né? Porque tem toda a questão burocrática de você fazer a petição, intimar outra parte se defender, produzir provas, audiência, decisão judicial e ainda assim, às vezes é passível de algum recurso. Então, quando você opta pelo acordo, você resolve tudo isso de maneira muito mais rápida. Inclusive, ações de divórcio, eu já tive divórcios consensuais, né? Assinamos a minuta de acordo, que saíram no mesmo dia, né? E é interessante falar sobre isso, porque a gente sabe ali o quanto que, às vezes, muito doloroso lidar com essas questões de família, né? Tanto quando a gente fala de divórcio, quanto de guarda, de visita. É uma situação que as pessoas estão ali um pouco vulneráveis, né, em decorrência dos sentimentos, né, que ela tem por conta da separação, o filho ali envolvido nessa questão. Então, quando a gente consegue unir as partes e fazer isso por meio de acordo, seja no divórcio, na fixação da pensão, na exoneração, fica muito mais tranquilo para todo mundo. E também, doutora, a senhora comentou da faculdade, né? Tem, né, na legislação esse adendo quando o filho está cursando um curso, fazendo um curso superior, mas até que idade? Até os 25, até os 28? A lei ela não estipula assim, um prazo determinado, né? Pode ser até a conclusão do primeiro curso superior, que é o que normalmente acontece ali pela prática jurídica. Então, se completou 18, começou a cursar ali uma faculdade, essa pensão alimentícia ela pode ser, sim, estendida, porque se presume que enquanto a pessoa está ali lutando para adquirir sua profissão, né, ela ainda persiste com essa dependência econômica. E por falar na questão econômica, algumas vezes é possível pedir revisão do valor da pensão? Sim, é perfeitamente possível. Muitas das vezes nós nos deparamos com uma situação, de fato, que se altera com o passar do tempo. Por exemplo, hoje o pai se divorciou, ele ganha, um exemplo, R$3.000, R$4.000 em carteira assinada. Aí, se a gente pensar numa situação futura, que ele constitui uma outra família, tem mais filhos, de repente começou ali a ganhar menos, foi demitido, precisou trocar de emprego, houve uma mudança acentuada na situação econômica, você pode pedir sim alteração, tanto para aumentar por parte de quem está recebendo, quanto para diminuir por parte de quem paga, né? Porque a alteração econômica ela também pode ser para mais, né? E é interessante também porque às vezes acontecem de alguns pais, infelizmente, ali agir de má fé, constituir empregos informais, né? E porque ele acha que essa é uma forma de não ser rastreado, que ele está ganhando mais, porque não tem registro, para se esquivar de pagar a pensão, né? Então, nesses casos, é possível, inclusive, entrar com uma ação e pedir ao juiz a quebra do sigilo bancário, os extratos bancários, para ficar comprovado qual que é a renda real dessa pessoa.
Perfeito, doutora. Muitas perguntas chegando, né, aqui pra gente. Tá disposta a responder tudo? Claro. E sobre essa revisão, logicamente também tem pessoas que perdem o emprego, né, que ficam sem condições de pagar. E por outro lado, a gente também tem na legislação a questão da prisão. Como que está isso hoje? A prisão, ela ocorre quando, em um período curto de tempo, pode ser normalmente de 1 a 3 meses. Você vê que nesse período de tempo o pai deixou de pagar a pensão completamente, não foi pago nenhum valor. Se ele pagou uma parte, aí não é possível pedir a prisão, mas se tem um mês que ele não pagou nada, abandonou a criança, já é possível você entrar com uma ação para essa parcela de um mês atrasada, solicitando a prisão. Então, aí ele vai ser intimado para pagar o débito no prazo de 3 dias. E caso esse pagamento não ocorra, pode ser solicitado ao juiz a expedição do mandado de prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Tem uma pergunta interessante aqui. Tem várias, né, na verdade, mas eu vou começar por essa, né? O pai, ele diz o seguinte: ele se separou da mãe da criança, mas ele mantém todos os gastos da criança, né? E aí ele quer saber se ele, mesmo assim, ele cuidando com as taxas de escola, né, cuidando com toda a parte financeira, assistenciando totalmente essa criança, mesmo assim ele é obrigado a pagar pensão se a mãe requerer. Sim, porque se a mãe entra com uma ação e essa ação é julgada procedente, ele sim é obrigado a pagar a pensão, porque a decisão judicial ela é vinculativa, né? Você é obrigado a pagar aquilo que o juiz determina. Então, o que é recomendado? Antes de tudo, ele se defender no processo, né? Quando a mãe fazer o pedido da pensão alimentícia, ele esclarecer na oportunidade de defesa dele, que é o que a gente chama de contestação, né? Esclarecer, olha, a pensão não foi estipulada, mas eu sempre paguei os gastos da criança e tudo mais. Então, ele se defende no processo, mostra qual que é a situação. Normalmente, a justiça ela opta por condenar o pai a pagar a pensão por uma questão de formalidade, porque isso é mais protetivo para a criança, porque quando a criança tem um documento escrito, esse documento pode inclusive ser levado até a empresa onde o pai trabalha, né, para o desconto da pensão. Então, a justiça alimentícia, ela sempre vai pensar no melhor para a criança. E a criança tendo um documento escrito, ela acaba sendo mais protetivo. O que infelizmente acontece muito é a gente ver a criança sendo usada ali como um objeto de vingança, né? Então você tem um pai ali que está sempre pagando, sempre se importando, aí a mãe fala assim, não, mas é pouco, eu quero que ele pague mais, eu quero dar dor de cabeça para ele, e aí a criança acaba ficando no meio disso. E aí, durante o processo, o pai pode demonstrar que não existe aquele binômio, né, que nós falamos no início, que é o necessidade versus possibilidade, né? E aí ele tem ali a chance de demonstrar para o juiz qual que é a realidade dos fatos. Então, doutora, para uma pessoa que se separou, né, no caso, sim, o ideal seria ele também pode buscar o direito de pagar a pensão para o filho, ao invés de esperar com que a ex-esposa ou a ex-companheira peça judicialmente. Ele pode procurar solicitar um depósito judicial. Como que funciona? É perfeitamente possível. Funciona da seguinte maneira: a obrigação legal, jurídica, por força de lei, sob pena de prisão e tudo mais, de pagar a pensão, ela só existe com a sentença do juiz, não antes, né? Antes existe uma obrigação moral, né? Lógico que todo mundo tem ali uma obrigação de amparar os filhos, de cuidar, de pagar sempre a pensão em dia. Mas uma obrigação que pode sujeitá-la à pena de prisão é só quando o juiz dá a sentença. E o pai, ele pode sim buscar, né, a decisão judicial de uma maneira... De forma assim até ser mais protetivo para ele próprio, né? Porque ele já vai saber qual é a porcentagem,
já vai poder levar o documento na empresa para descontar direto da conta dele. E às vezes é até melhor, porque quando tem uma situação de conflito entre o pai e a mãe da criança, se ele entrega o documento na empresa, a empresa desconta e já paga direto na conta da mãe, ele não precisa assim, ter um contato tão frequente. E se me permite, assim, um bom exemplo que eu tenho para citar é o meu próprio pai, né? Quando houve ali a separação dos meus pais, o meu pai imediatamente se prontificou a pagar a pensão, fez a minuta de acordo com a minha mãe e levou o documento na empresa ele próprio, né? Então, quando separado, no mês seguinte, minha mãe já estava ali recebendo os valores que eram devidos. Então, fica como um exemplo, né? Porque os filhos vão ser sempre filhos, né? Existem ex-esposos, ex-maridos, mas ex-filhos, né? Não existem. E é realmente lamentável quando a gente vê situações assim, que quando há separação, o pai e a mãe simplesmente esquecem do filho também, né? E recentemente também está tendo, né, uma revisão, né, dessa questão da lei também, não só do valor em si, né, mas também com outros gastos, né, como a gente comentou aqui, que é importante. Mas, doutora, se houver morte, né, no caso de morte de quem paga a pensão, por exemplo, é incumbido ao governo a continuar pagando essa pensão? Sim, mas aí vai mudar um pouco a nomenclatura, né? Não vai se chamar mais pensão alimentícia, vai chamar pensão por morte. Porque esse alimentante, se ele trabalhava registrado e contribuía com o INSS, ou então, até mesmo se ele trabalhasse de maneira informal, né? Porque tem muitas pessoas que têm MEI aberta, que trabalham de maneira autônoma, mas que também recolhem INSS. Aí isso gera direito aos filhos de requerer a pensão por morte no âmbito da Previdência Social. Maravilha. O assunto aqui é polêmico hoje. A doutora está respondendo todas as perguntas aqui, doutora Amanda Licínio. Aí tem um arroba da doutora aí na tela, né, produção? Tem um arroba no Instagram? Não? Já a gente coloca então o Instagram da doutora, porque quando terminar aqui, as pessoas podem depois tirar dúvidas com a doutora sobre vários assuntos, inclusive um assunto leva ao outro, né? A pensão alimentícia, que já trouxe, né, a gente para caminhar para falar também sobre pensão por morte, porque tem muitas questões envolvidas para ter direito à pensão por morte, né? Não é todo mundo que vai ter esse direito. E recentemente passou por uma reforma, a lei passou por uma reforma e deixou um pouco mais claro, porém com a diminuição também dos benefícios, né, doutora? Sim, sim. E nesse ponto, eu gostaria de esclarecer que a pessoa, quando ela necessita de um benefício previdenciário, ela não precisa, muitas das vezes, ali gastar dinheiro imediatamente com um advogado, se desesperar. Ela pode marcar um atendimento na própria Previdência Social, né? Ela pode ligar no telefone 135, que é o número da Previdência Social, ou comparecer presencialmente e agendar um atendimento. Eles vão passar as informações, porque essas informações são de interesse público, né? Fala assim, olha, eu queria saber se eu tenho direito a tal benefício, eu queria saber se eu tenho direito a determinada pensão. E aí o INSS vai passar essas informações. Inclusive, a jurisprudência dos nossos tribunais superiores, STJ, STF, eles exigem que para uma ação judicial referente a questões previdenciárias, que você tenha primeiramente feito o pedido na Previdência. Porque se a Previdência não negou, por que você já está entrando com uma ação judicial, né? Então, o primeiro passo sempre é fazer o requerimento na Previdência. Esse requerimento pode sim ser feito por um advogado, pode ser feito através de uma procuração. Normalmente as pessoas sentem mais segurança, né, quando o advogado está assistindo elas. E aí, se houver alguma negativa, é possível também discutir o tema na justiça. Doutora, como que a senhora tem tratado no dia a dia, né? Porque isso faz parte da sua rotina, a senhora é especializada nessa questão do direito da família. Queria que você comentasse um pouco da sua rotina, do seu dia a dia. Essa rotina de pensão alimentícia, né,
mas acho que 90% dos casos ali que a gente tem no dia a dia é lidar com a questão das execuções, né, do cumprimento de sentença, em decorrência daquelas pensões que não são pagas, né, pelos pais, né? E é um cenário assim que muitas das vezes a gente fica perplexo com algumas causas, né? Eu vou ilustrar aqui um exemplo. Eu já tive um caso em que o pai ele pagava 60% de um salário mínimo de pensão. Você pode pensar a princípio que era um pouco alto, mas é que o caso dele era diferenciado. Ele tinha 3 filhos pequenos, né? Então, nesse caso, quando tem mais crianças, a justiça fixa, sim, um valor mais elevado, né? Porque a necessidade vai ser muito maior quando você tem mais filhos. E eu me deparei com um caso em que foi feito um pedido de redução dessa pensão e ele queria pagar o valor de R$ 80 para cada filho. Então, quando eu fiz essa conta, eu falei, gente, mas isso é a mesma coisa de deixar a criança numa situação precária, né? A gente está falando de 3 crianças que são os filhos dele, né? E então eu fiz uma petição ali ao juiz, né? Explicando isso, coloquei a conta matemática, falei, excelência, o pedido dele é o mesmo que pagar R$ 80 para cada criança, né? Quanto que a gente não gasta só no mercado, né, hoje em dia? E aí o Ministério Público, que sempre atua como fiscal da lei, né, nesse tipo de processo, concordou ali com o meu pedido e o juiz deu uma sentença que foi uma sentença bem bacana, né, falando dessa questão do pedido, né, que era um pedido um pouco absurdo, né, para o valor que ele pretendia pagar. Então, às vezes a gente precisa ter um pouco de bom senso mesmo, né, de entender isso. Eu tive um problema com a mãe, o relacionamento não deu certo, mas a criança não tem culpa, né? A criança, ela precisa da assistência não só financeira, mas de apoio emocional, né? De amparo, né? dos pais. E essa questão também, quando eu me deparo assim, com um pai, né? Em que eu vou também defender, eu tento deixar muito claro isso para ele, né? Eu sou bem sincera, eu costumo falar, olha, funciona assim, assim, assado, o senhor tem que visitar e tudo mais. Então entra ali uma questão também de ética, né? De ética jurídica, de ética profissional, né? Porque eu acredito que a função ali do advogado é tentar resolver mesmo os conflitos sociais, né? Como professora, eu também posso dizer que aquelas crianças que têm pai e mãe unidos, não necessariamente juntos, mas unidos no objetivo de cuidar do filho, de tornar o filho uma pessoa boa, né? Essas crianças se desenvolvem muito mais, né, na escola do que aqueles que não têm os pais ali muito presentes. Realmente não é só questão de pagar a pensão, viu, gente? Muitas crianças precisam aí do apoio, inclusive emocional, né? Para fazer com que o pai ou a mãe, né? Que às vezes não é só o pai que tem a guarda da criança, a mãe, né, tem a guarda, às vezes é o pai que tem a guarda, mas é preciso participar da vida dessas crianças também, né? E inclusive hoje tem até uma lei para reconhecer o nome do pai ou da mãe, né, que falta no documento da criança, né, doutora? Sim, a legislação está bem mais flexível, né, hoje em dia com relação a isso. Tanto é possível reconhecer, caso só tenha o nome de um dos genitores, quanto também é possível você colocar o nome de mais de um pai, né? Então, a gente tem ali as situações em que o pai ou a mãe sigam em frente, contraiu um novo matrimônio e a criança desenvolve ali o apego familiar, né, com o novo companheiro, e é possível colocar também o nome do padrasto, né, no documento da criança também. Muito bem, doutora. Olha, o assunto aqui se a gente continuar aqui, vai render bastante aqui, umas 2 horas de podcast, hein? Estamos quase chegando ao final, mas antes nós temos um quadro aqui que a gente faz um ping-pong, que funciona assim. Eu falo uma palavra e a doutora vai me falar o que vem na mente sobre essa palavra. Vamos fazer a brincadeira, doutora? Vamos? Vamos. Então vamos começar, hein? Um livro.
É assim, eu pego de surpresa. Eu fico pensando assim, é um livro jurídico ou qualquer livro? Um livro que te chame a atenção, que despertou interesse ao longo da sua vida ou algum momento específico. Perfeito. O livro que vem me de bate-pronto assim na minha cabeça é o livro Quem é Você, Alaska? Quem é Você, Alaska? Ó, fica a dica aí, viu, gente? Um lugar. Uma praia, um sol bem quente, tranquilo. Um momento marcante na sua vida. Eu acho que o nascimento dos meus sobrinhos, né? Não fui agraciada com filhos, mas os meus sobrinhos realmente foram momentos muito especiais. Muito bem. Eu perguntei de um momento, né, marcante, né? Agora eu vou perguntar para a doutora uma situação que você não tolera. Ver alguém sendo maltratado. Eu instintivamente eu ajo para aquela situação ser cessada. Uma qualidade. Responsabilidade. Uma qualidade não tão boa, vai. Vamos pensar alguma coisa mais leve agora, vai. Empatia pelo próximo. Empatia em ajudar. Ajuda, né? Uhum. Doutora Amanda Licínio e Silva, eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje. Os assuntos abordados aqui são extremamente ricos e de utilidade pública. Essa live vai ficar salva porque muita gente vai poder se apropriar dessas informações e inclusive também colocando o arroba aí da doutora na tela para que as pessoas depois possam tirar dúvidas, né, doutora? Sim, as dúvidas sempre surgem, né? Muito, muito comum, mas vai ser um prazer ajudar. Vou deixar agora ali para sua câmera as suas contribuições finais aqui no nosso J6 Live Podcast. Queria agradecer a todos aí pelo tempo de vocês, pela audiência, e deixar como se fosse uma frase de incentivo, né? Pensem, não se preocupem com a pensão, só a pensão em si, né? Porque acaba sendo algo frio pensar só em dinheiro, né? Pensa o seguinte, o que eu estou fazendo para ajudar o meu filho, para tornar ele uma boa pessoa? É o mais importante, né, gente? Nós vivemos em sociedade, temos que pensar na formação, né, no carinho, no caráter, no amor. E é isso. Gente, muito obrigado. Obrigado, doutora, pela participação aqui. Espero que volte mais vezes para a gente conversar, porque é um assunto extenso. 45 minutos a gente fez aqui um mix, né? Mas a senhora volta aqui. Volta? Claro, com certeza. Então, para vocês aí que estão nos assistindo, o J6 Live Podcast volta em breve com mais assuntos interessantes. E você queira participar, ganhar os nossos brindes, comente, compartilhe as nossas lives aí, tá? E também não deixem de assistir o Café e Creatina com o meu amigo Dibs Lira. Semana que vem ele tá aí, hein? Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até logo!